Então olha só pessoal, vamos dar continuidade aqui, vamos falar de seções sedata. Então olha só, os conteúdos dos elementos de um documento XML são analisados pelos processadores. Sendo assim, caracteres tais como sinal de menor, de maior, aspa, apóstrofe, e comercial, caso apareça no conteúdo de um elemento, podem causar algum tipo de erro de interpretação. A gente fez esse teste aqui já, né? Fez um teste de colocar um sinal de menor dentro de um documento e executou ele, né? A primeira solução foi a que a gente utilizou aqui, de utilizar essas entidades externas para representar o caractere, né? Foi o que a gente fez lá e deu certo para a gente. A segunda possibilidade é definir uma seção sedata, cujo conteúdo não é analisado pelo processador, pelo parser, né? Então olha só aqui, ó, o que acontece? Eu gerei essa seção sedata aqui através dessa escrita aqui, ó, início da sessão indicado com abriu o elemento, exclamação, colchete sedata, né? E tem mais um colchete aqui. Aqui eu vou colocar o texto que eu quiser, posso ter aqueles elementos, como eu tenho aqui o sinal de menor. E eu finalizo com ela com esses dois colchetes e fechando aqui o elemento, né? Fechando a seção sedata. Então olha só, vou abrir aqui para vocês. Nós temos alguns exemplos. Então olha só, no primeiro exemplo que a gente utilizou aqui, a gente tem, né, já aqui o arquivo. Vou abrir o arquivo aqui, o texto XML para vocês. Então olha só, coloquei uma seção sedata nele. Na hora que eu executei, olha o que acontece. Ó, apareceu o sedata aqui, né? Ele fez até ele colocou até uma setinha aqui para mim, como se tivesse fosse um elemento, né? A seção sedata. O sinal apareceu aqui, só que ainda tá aparecendo para mim esse sedata e isso aqui, né? Então, na verdade, como eu não configurei nenhum tipo de visualização específica para o XML, ele vai me aparecer assim. Agora, se eu pegar um outro exemplo aqui, como esse, que eu tenho uma folha de estilo, né, um CSS, que está relacionada a ela, vou colocar aqui a mesma frase, vou só substituir, tá? Na seção, nesse elemento mensagem, vou colocar a seção sedata, vou colocar a mensagem aqui e esse sinal de menor, e vou executar esse arquivo para vocês verem como que ele vai ser executado aqui. Pedir para ele executar aqui com Google Chrome. Tá aqui. Então olha só, aqui como eu tenho uma visualização diferente do XML, então olha só, aqui já apareceu para mim a frase, o sinal de menor, não apareceu, né, a escrita da seção sedata, já porque eu fiz uma configuração no CSS para melhorar a visualização do meu XML. Tá. Então esses namespaces provêm um método para evitar conflito com o nome de elementos. Vamos pegar esse exemplo aqui da W3C. Aqui eu tenho dois arquivos, né, dois documentos XML. Então esse aqui ele tem um elemento table e esse aqui também tem table, né? Table é uma palavra em inglês que pode significar tanto tabela, como também pode significar mesa, né? The books on the table. Só que nesse caso eu tenho um problema que os dois estão tendo o mesmo nome. Apesar de eles estarem representando informações diferentes, eu estou tendo um conflito de nomes, tá? Então isso é uma coisa que pode acontecer. Como que eu posso resolver esse conflito? Eu posso resolver isso usando um prefixo. Então olha só,
Este XML contém informações sobre uma tabela e sobre uma peça de mobília, né, sobre uma mesa assim, em si. Então o que eu utilizei aqui foi esse H dois pontos para representar a tabela. Então todos os elementos que fazem parte da tabela tem o H dois pontos. E todos os elementos, todos os itens que fazem parte da mesa, eu coloquei um F aqui, né? Foi colocado um prefixo F, né, de furniture, né, que é mobília em inglês. Então, no exemplo acima não haverá conflito porque os dois elementos table têm nomes diferentes, porque foi utilizado esse prefixo. Namespace XML, o atributo XMLNS. Ao usar prefixos em XML, o namespace para o prefixo deve ser definido. O namespace pode ser definido por um atributo XMLNS na tag de início de um elemento. A declaração do namespace tem a seguinte sintaxe: XMLNS, dois pontos, prefixo igual a uma URI aqui dentro. Então olha só, usei o prefixo H, table, né, defini esse atributo XMLNS, identifiquei ele como H e coloquei aqui uma URI, tanto para o table aqui que é uma tabela, como para o table que é uma mesa, tá? Então olha só, o atributo XMLNS no primeiro elemento table fornece o prefixo H e no segundo ele fornece um prefixo F, né? Quando o namespace é definido para um elemento, todos os elementos filho com o mesmo prefixo são associados. Então todos esses elementos filhos aqui dentro, ó, também estão associados a partir desse prefixo. Então olha só, todos esses aqui têm H e todos esses aqui têm F. Os namespaces também podem ser declarados no elemento raiz XML. Então, ó, então eu declarei, em vez de declarar aqui dentro do elemento, eu declarei dentro do elemento raiz, né? XMLNS H, XMLNS F, né? E aqui dentro as URIs. Olha só, atenção, a URI do namespace não é usado pelo analisador para procurar informações. O propósito é dar ao namespace um nome exclusivo. Mas o que acontece? Algumas empresas geralmente usam o namespace como um ponteiro para uma página web que contém informações de namespace. URI. Então, URI é uma cadeia de caracteres que identifica um recurso na internet. O mais comum é o URL, né? Então são os endereços de domínio na internet que a gente usa para acessar as páginas, né, os sites. Um outro tipo que a gente tem também é o URN, que ele vai, que é o Uniform Resource Name. Definir um namespace padrão para um elemento nos salva de usar prefixos em todos os elementos filhos. Olha só, essa sintaxe aqui, ó. Este XML carrega informações de tabelas XML, de HTML. Este XML contém informações sobre o móvel. Então eu utilizei o XMLNS aqui, o namespaces. Como os elementos estão aqui dentro, ele vai seguir o mesmo namespace do elemento pai que é dele, né, que está aqui dentro dele. Exemplos de namespace real. O documento XML abaixo é um documento usado para transformar XML em HTML. Esse endereço de namespace aqui identifica elementos XSLT dentro de um documento HTML, que a gente vai ver mais para frente, XSLT. Então fica uma dica para vocês aqui, entrem nesse endereço e vejam o conteúdo, né? O que tem aqui, para onde que aponta esse endereço aqui? O que tem de informação aí? Fica então para vocês essa dica aí, para vocês conhecerem mais um pouquinho sobre esses namespaces. E por fim aqui para a gente ver como que a gente faz a exibição do XML, né? A gente já viu aqui que a gente pode abrir os arquivos XML dentro do navegador, ó. O navegador traz essas visualizações para a gente aqui dentro do Chrome, aqui dentro do Firefox, né?
Por que o XML é exibido assim? Os documentos XML não contêm informação sobre como exibir os dados. Como as tags XML são inventadas, então o próprio programador que cria a tag, o elemento, né? Os navegadores não sabem se uma tag como table descreve uma tabela ou uma mesa de jantar. Sem nenhuma informação sobre como exibir os dados, os navegadores podem exibir o documento XML como ele está. Então ele vai aparecer nessa forma aqui para vocês, ó, esses XMLs. Muitas vezes o sinal de mais ou menos à esquerda dos elementos podem ser clicados para expandir ou reduzir, ou também pode aparecer uma setinha, né, como a gente viu. Para visualizar o XML bruto, basta pedir para selecionar o código-fonte da página, e aí ele vai trazer o código-fonte próprio lá do XML. Se um arquivo XML incorreto for aberto, alguns navegadores reportarão o erro, né? Foi o que apareceu lá quando a gente forçou ter um erro dentro do nosso arquivo XML, né? Então o navegador já consegue visualizar e mostrar pra gente o erro. Então olha só, pessoal, como que eu melhoro a exibição do XML com CSS? Isso a gente vai detalhar um pouco mais nas próximas unidades, mas aqui a gente já começa fazendo um teste superficial utilizando CSS, né? Então, ao definir um documento XML, estamos definindo os nossos próprios elementos de marcação. Então, como a gente falou, o browser não consegue identificar que elementos são, porque a gente está criando na hora esses elementos, né? Então, a gente pode ter duas maneiras principais de especificar estilos para formatar o documento XML. A gente pode usar o CSS ou um XSL, né? A gente vai ver mais para frente isso. Esse exemplo aqui está lá no livro texto de vocês. É bem interessante que vocês façam esse exemplo, tá? Todos esses exemplos seriam bem interessante que vocês possam fazer e testando eles para que vocês possam melhorar o entendimento sobre o que está acontecendo dentro do código, tá? Então, além do documento XML que vocês vão criar lá, isso aqui vai ser um documento XML, né? Eu vou ter também um arquivo CSS chamado estilo CSS e o conteúdo dele é esse, né? Então ele criou um estilo para um elemento chamado título e outro para um elemento chamado mensagem, né? Então ele delimitou algumas coisas. Vou abrir esse exemplo aqui para vocês. Lembrando, sempre é interessante que vocês possam fazer esses textos, treinem a digitação, não tentem copiar o código e colar. Quanto mais vocês treinarem, melhores vocês vão ficar. Né? A gente acabou de abrir esse exemplo, fez só uma modificação para fazer um teste das seções CData, né? Então olha só, aqui eu tenho dois arquivos, um arquivo chamado arquivo XML e outro chamado estilo.css. Tem o arquivo estilo CSS que tem o mesmo conteúdo que tem lá no livro texto de vocês. Então vão lá, façam o teste, criem os arquivos, testem os arquivos. Se quiser modificar o CSS, pode modificar. Se quiser modificar o XML, colocando mais elementos, fazendo alguns testes, tá? Então olha só, criei uma seção CData aqui, né? Que a gente tinha criado no exemplo anterior. Se quiser podemos até modificar aqui, ó, a mensagem, ó. Teste de mensagem. Vou salvar aqui, vou executar aqui. Então isso aqui é só para mostrar como a gente pode melhorar a visualização do nosso arquivo XML com CSS. Mais para frente nós vamos falar um pouquinho mais disso aqui. E além do CSS a gente vai falar também sobre a tecnologia XSL, tá? Recomendo que vocês façam esses testes.